Oi, gente. Eu tentei ser o mais pontual possível, porque eu detesto atrasos, mas aí a gente fica esperando as pessoas chegarem e eu acho que isso também é legal. Eu marquei aí o título do nosso vídeo de hoje, falando de consciência no ambiente familiar. E esse assunto é bem amplo, a gente tem bastante coisa para falar, por isso eu vou deixar bem aberto mesmo, que a gente consiga interagir ao máximo nas perguntas. Eu às vezes não consigo captar todas, mas eu peço para as pessoas que estão interagindo, conversando, um já ir respondendo o outro. E aí depois, quando termina o vídeo, aí eu costumo pegar e a gente vai se falando de novo e completa as respostas. Bom, conscientização tem sido um grito ultimamente, né? Um grito de urgência, um grito de socorro em todos os sentidos, em todos os setores que a gente vive. Mas a consciência no ambiente e a conscientização no ambiente familiar é uma peculiaridade dessa questão. Por que a gente diz isso? Porque família, mesmo que sejam todas bem diferentes umas das outras, e são, né? Mas é uma base muito comum, assim, é uma base que serve de trilho como referência para uma série de outras estruturas, né? É uma estrutura que serve de base para a gente conseguir elocubrar aí a respeito desse assunto durante bastante tempo. Primeiro, eu me coloco como alguém que tenta unir o tempo todo, unir tudo, unir todo mundo, unir as ideias, porque a união ela ajuda a gente a construir. Eu acho que a união é uma coisa até clichê, né? União e construção parece mesmo uma coisa quase que sinônima da outra. Eu não consigo imaginar uma construção individual e individualista. Da mesma forma, a gente pensa que quando a gente está separado, está fora de um ambiente onde a cooperatividade é inerente, a tendência é que se a gente constrói uma coisa pequena, mesquinha, dissociada de tudo, né, que depois não tem com o que conectar. E aí a gente fala assim, bom, as famílias são bem diferentes, né? A minha, por exemplo, não serve de parâmetro para muita gente, porque nós somos artistas, somos libertários demais, a gente tem uma proposta muito abrangente, muito livre, e aí as pessoas podem falar, Nana, para você é muito simples, mas basta 5 minutos de conversa, e às vezes nem tudo isso, para a gente descobrir que muda uma coisa ou outra, mas é mais ou menos a mesma coisa sim. Aí começam as coincidências, também foi assim comigo, eu também tenho isso, e por aí adiante vai. Aí a gente tem referências de família como base estrutural de relação espalhadas em todos os contextos possíveis. Tem as famílias de verdade, né? São os vizinhos, os amigos, os parentes, que são núcleos familiares. E a gente tem as famílias que são os estereótipos, né? Nós temos no cinema, assim, família Addams, família Silvasauro, né? Do dinossauro, os Croods, que eu acho ótimo e que a gente super se identifica por aqui. Tem os Simpsons. Tem, quem vai lembrando aí demais? Nossa, mas são os Jetsons, os Flintstones, quem mais? Então, assim, são famílias e famílias e famílias que têm peculiaridades, porque são núcleos onde existe um tipo de respeito, existe uma hierarquia, noção das primeiras coisas, onde nascem as pessoas, né? O seio familiar é onde nascem as pessoas, e tem algumas variações, mas de modo geral a base é a mesma. E por que a gente fala tanto então dessa questão de consciência em família ser uma pauta de tantos conflitos? Justamente por isso. Porque a gente tem lidado ultimamente com a questão da revolução. O veganismo abolicionista, ele chega como uma proposta de revolução absoluta, assim. Certamente a maior revolução moral de todos os tempos da história da humanidade.
Uma revolução que propõe que a gente interrompa imediatamente, ou mais imediatamente possível, todas as ideias que nos mantêm cativos em estruturas e padrões que propõem escravidão, preconceito, ódio, intolerância, que a gente rompa com tudo isso imediatamente. No caso do veganismo abolicionista, as pessoas costumam me falar assim, mas abolicionismo só fala de animal, hein? Não fala de outra coisa. Não é assim. É óbvio que a gente tenta não fazer uma intersecção com causas humanistas para evitar a diluição da causa, para evitar que a gente acabe colocando mais uma questão humana, antropocêntrica e, de novo, coloque a abolição dos animais no rabo da fila. E então, por que a gente acha que se a gente colocar na frente, a gente ainda está contemplando a humanidade? Bom, porque a gente vai mexer numa base. A gente vai mexer numa base de estrutura tamanha que é óbvio que, em primeiro lugar, se a gente pensa em libertar os animais, ninguém está pensando em libertar os animais no asfalto das grandes avenidas. Então, evidentemente, a gente precisa pensar no conceito ecológico, na sustentabilidade, na natureza como um todo. Então, isso, vamos dar uma olhadinha? Poxa, contempla o homem, né? Contempla o humano, não tem como não contemplar, porque o oxigênio, a pureza, o equilíbrio, a energia da natureza perfeita não vai ser utilizado só para os animais, os homens vão de alguma maneira, desfrutar disso também. Aí a gente fala, e a segunda questão? A segunda questão talvez seja ainda mais pungente, porque o que acontece é que a gente pensa assim, para o ser humano libertar os animais, ele vai precisar se libertar primeiro de todos os seus equívocos sobre escravidão, sobre presunção, sobre egoísmo. Ele vai precisar fazer algumas renúncias. E renúncia não é abnegação. Renúncia não é resignação. Não é despeito do tipo a raposa e as uvas. Renúncia é algo que você deixa de ter para si com prazer em favor dos outros. E esses outros são todos os que não sou eu. Então é uma coisa muito ampla. A gente se amplia de uma tal maneira que nem há caminhos de volta, né? Sempre que eu ouço alguém dizer que era vegano e não é mais, eu tenho certeza que ele nunca foi. Porque ninguém volta na sabedoria. Sabedoria é um caminho sem volta, ainda bem, né? Porque já é um caminho tão árduo, tão difícil, que terror seria se ele fosse um caminho que desse para voltar. Não, não há. A gente pode tropeçar, e tropeçamos mesmo, o tempo inteiro, inclusive. Mas voltar para o zero não existe. Então, alguém que já tomou consciência que os animais têm direito à vida, à liberdade, à integridade, dignidade, já consegue se afeiçoar, já consegue empatizar com o direito, já reconhece tudo isso, de repente vai falar, pensando bem, eu dispensei aquilo? Não tem como, não há nenhuma possibilidade disso. Então, a gente já sabe que o veganismo é uma revolução gigantesca em todos os conceitos de identidade, removendo todos os equívocos possíveis e ampliando a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de harmonizar, a capacidade de energizar, a capacidade de interagir e compor com a natureza de uma maneira saudável. Saudável no aspecto físico, saudável no aspecto psíquico, energético, todos os possíveis. E aí a gente pensa assim, como começar uma revolução deste tamanho, né, dessa amplitude e num mundo onde está tudo exatamente do avesso, porque o que a gente está propondo é praticamente um nascer de novo. Bom, o seio familiar me parece o lugar mais favorável para a gente propor isso, porque é no seio familiar que acontecem milhares de coisas, amostras desse dia a dia, amostras de conceitos de pensar no outro. É no seio familiar que a gente consegue conversar e estabelecer algumas regras que não precisam ser normalmente, não precisam ser leis que incluam punição, por exemplo. No seio familiar a gente forma, a gente aprende, a gente ensina, a gente troca, compartilha, divide.
A gente faz tudo ao mesmo tempo. Estabelece o que é importante, o que não é importante. Pelo menos a gente desenha, né? A gente faz o grande esboço e afere a bússola. Para onde nós vamos? Não há nenhuma possibilidade de alguém sair do seu seio familiar aos, sei lá, aos 20 anos, 30 anos, sem carregar consigo um container de aprendizados e de experiências, principalmente. Experiências que a gente tende a repetir, que a gente tende a reproduzir no mundo, né? No nosso ambiente de trabalho, nas relações futuras e em todos os lugares onde a gente for estabelecer um vínculo qualquer ou mesmo uma passagem. A gente sempre vai deixar ali uma assinatura daquilo que a gente fez, que a gente aprendeu durante a nossa experiência no núcleo familiar. E sempre tem assim, as diferenças que tem são muito singulares, né? Então nós temos mães que querem veganizar a família e enfrentam pais que não querem, que fazem objeção. Aí tem a mãe que quer, um filho que quer e o outro filho que não quer, e o pai que não quer. Aí tem pais que querem, mas enfrentam a oposição das avós, né, de parentes ou das tias, e tem aqueles que resolvem serem, mas eles se isolam do resto da sociedade porque não conseguem interagir ou porque encontram muitas críticas e obstáculos, e há um conforto em ser, por exemplo, aqui na minha casa, na minha experiência, nós somos todos veganos. Se não fôssemos ativistas, porque o ativista é aquele que quer compartilhar com os outros aquilo que aprendeu, especialmente no caso do veganismo. Se a gente não tivesse a intenção de fazer um trabalho mesmo muito intenso de conscientização com todo mundo, a nossa tendência seria, então vamos ficar aqui, né? Vamos nos isolar, vamos criar uma autonomia. E a gente não fala mais com ninguém, porque nem a minha família, nem a família do meu marido são veganos. Eles continuam fazendo uso de muitas coisas que vêm da exploração dos animais e fazem aquela famosa vista grossa. Aqui e acolá fazem alguma interferência muito mínima, né? Porque é muito difícil penetrar num núcleo de uma família ativista, onde os 4 são ativistas. E ainda tem o pai dos meus filhos, que é meu ex-marido, uma pessoa muito legal, a gente tem uma relação muito feliz, muito amigável, e que também aderiu ao veganismo. Então, como é que alguém vai vir e falar bobagem? Nossa, vai sair voando, né? Imagina chegar uma das avós ou uma tia qualquer, dessas que tem, né? Porque eu tenho uma irmã, que como eu já disse em outro vídeo, que me tirou completamente da vida das filhas dela, das minhas sobrinhas, porque não acha que eu sou nociva para as crianças com ideias libertárias. Essa minha mania de não querer matar bichinho nenhum e não querer explorar animal e ficar fazendo música de amor pelos animais e ficar fazendo desenhos, né? E ficar dando palestras e cantando feito uma Branca de Neve pelo quintal, acolhendo animais, é uma mania muito ameaçadora. Eu acho que é muito ameaçadora. Enfim, aí assim, mas como que essas pessoas vão fazer realmente alguma coisa efetiva para interferir dentro da minha família? É difícil. Só que quando eu entro em contato com as pessoas para servir de impulso ou servir de inspiração, que é mais o que eu desejo mesmo, eu sempre tento levar em conta que as outras famílias não têm essa facilidade toda. Porque se a gente leva em consideração só a experiência que a gente tem tão favorável, eu vou atingir muito pouca gente, né? Porque poucas pessoas têm essa oportunidade tão plena. E eu vou também acabar sendo intolerante com quem não consegue implementar dentro da sua família a mesma força veganizadora, né? A mesma consciência, porque eu vou achar que é má vontade. Então eu sempre tento levar em consideração a estrutura que cada um tem. E eu tenho amigas que passam por dificuldades extremas em casa. Eu tive casos de amigas que me ligaram dizendo que o marido começou a dizer tipo, ou veganismo ou eu.
aquele que pede para ela fazer carne, fala, praticamente impõe isso. Não, eu trabalho, eu faço a provisão da casa e eu tenho direito de comer o que eu quiser e você tá aqui para preparar. Enfim, assim, olha, eu vejo coisas do arco da velha mesmo acontecerem, muitas. E também já teve briga de a mulher resgatar um animal e o homem dizer que não aceita. O contrário também já aconteceu. É mais difícil porque parece que as mulheres são mais sensíveis a determinadas coisas. A espiritualidade, a intuição e a sensibilidade com a generosidade. Eu acho que isso deve ter uma tônica do instinto materno que acomoda, que acolhe, que cuida, e talvez uma questão também muito cultural. Mas eu já vi também casos de mulheres que falam que o homem tá com frescura, que não quer um homem assim, e enfim. E aí, como que a gente lida com tudo isso? É um negócio muito, muito sério. A Bárbara tá falando que consola um pouco, porque as pessoas acham que só na família delas que tem, exatamente. Então vamos aqui brincar de dar testemunho. Vamos falar sério. Eu já tive casos assim absurdos. Na minha família, ninguém fala comigo mais. Desde que eu me tornei ativista pelos direitos animais, nenhum deles veio me perguntar se eu queria algum auxílio para continuar o meu trabalho. Eu gosto de falar que é um trabalho e não uma luta, só porque a gente evita que a luta pareça que a gente é os veganos versus o mundo. Luta sempre vai lembrar um pouco de guerra, e embora até seja verdade, eu tento colocar como um trabalho porque é aquilo que a gente faz, porque escolhe, porque gosta, porque entende como algo que tem um retorno muito grande e que necessariamente, no meu caso, não pode ter violência. Não pode. Claro que eu me exaspero. Claro que de vez em quando eu chuto o balde, eu chuto muito mesmo. Mas a minha intenção é sempre depois arrumar, porque eu não quero fazer isso. Não é esse o discurso que eu quero ter. E, enfim, mas eu passei por N situações em que a família não apoia. Essa minha irmã, por exemplo, que eu tô citando, é só pra gente ter conteúdo, tá, gente? Pra citar exemplos, pra vocês perceberem que, assim, muitas vezes pensam que eu, como artista e mulher de músico, com filho artista, com filha, todo mundo ativista, todo mundo livre, né? A gente é muito livre, a liberdade, ela tá numa medida de renúncia. Tipo, eu não faço questão de quase nada e a minha vida é uma doação, então é uma delícia. Com isso, eu não tenho dificuldades. Mas todo mundo tem dificuldade com alguma coisa. Então, nós estamos falando de relações, porque quando a gente fala de família, a gente fala de relações. A gente fala, inclusive, de mudanças constantes, contínuas. Porque o que acontece? As crianças crescem, elas são quando você acostuma com o seu filho com 5 anos, ele faz 6. Quando você acostuma que ele é uma criança legal, ele vira adolescente. E aí quando você fala assim, ai, puxa, que difícil estar lidando com o adolescente, mas eu acho que eu encontrei um pontinho, aí você vai lá, ele tá dormindo, aí ele acorda jovem, aí ele já não é mais adolescente. E isso acontece ininterruptamente, faz parte, transformação é parte da nossa existência mesmo. E ainda bem, porque é por isso que é assim que a gente pode contar, então, que o veganismo vai acontecer e promover uma revolução, sim. E aí a gente tem sérios problemas de relacionamentos. O mini vegano o Diego, meu filho, é uma criança ativista, tem um canal, ultimamente ele nem tá conseguindo, porque ele tá muito dedicado para as coisas do colégio, e teve teatro esses dias, então ele teve que se dedicar muito. Final de ano, né, fica quase impossível. Mas assim, ele tem um canal de conscientização, ele é procurado por várias pessoas, mas as pessoas com quem eu falo aqui acham ele fofinho, é legal e tudo mais, mas é aqui, no meio da gente, no meio do núcleo das pessoas que são veganas. Mas ele vai pro colégio e lá ele encontra de tudo. Tem amigos que acham legal, que compartilham, que apoiam, mas a maioria esmagadora tem alguma estranheza e manifesta isso, às vezes de uma maneira grosseira até, às vezes de uma maneira invejosa, porque faz parte, né? O ser humano tem isso, criança tem isso mais ainda. E às vezes de uma maneira bem rude, bem violenta mesmo.
Tem o famoso bullying, tem professor que faz isso. O professor de ciências dele é um biólogo que cria pássaros para comercializar. E ele expõe o Diego o tempo inteiro. E a Martina também. Eles fazem trabalho e eles colocam as mensagens dele, porque essa é o que eles fazem mesmo, com vontade, é espontâneo. E o professor tira nota. E não, eu não fui brigar no colégio. Pelo menos eu não fui ainda. Porque eu tenho um X de energia e eu tenho tentado distribuir isso o mais harmonicamente possível e onde eu acho que vai gerar melhor resultado para os animais. Eu penso, se eu for lá brigar com esse professor, eu vou conseguir promover um grande resultado para os animais? Eu só tenho X de energia e X de tempo. Aí eu penso, bom, eu posso conseguir isso ao longo de muita coisa quando se eu conseguisse desestruturar completamente a mente dele e estruturar de novo em favor do veganismo para ele parar de ser um criador de pássaro. Mas essa possibilidade, ela é remota e ela iria consumir de mim, da minha energia, um tempo imenso. E é um tempo que eu resolvo dedicar para as pessoas que estão juntas, para os parceiros que estão aqui interessados. Porque daí depois pode ser que a gente, juntos, consiga elaborar um trabalho para combater esse tipo de postura, porque ela é uma postura que deve ser combatida. Imagina um professor expondo o menino na sala de aula e falando mesmo, tipo, que ele é bobo, lá vem ele com essa bobagem de veganismo, santuário não existe, ele diz um monte de falácias, um monte mesmo. E a gente tem que fazer uma escolha, que eu tenho que ir até o colégio e tenho que fazer uma intervenção, eu sei que tenho, mas nesse momento eu preciso fazer uma escolha. E isso também é uma coisa que a gente aprende, discute e decide no seio familiar. Fazer escolhas. Porque as escolhas, elas sempre vão implicar em perdas. Se a gente renunciar propositalmente, com consciência, essa escolha fica muito bem sedimentada. Se a gente fizer uma escolha com sacrifício, com pena e com má vontade, ela vai ficar bamba. É erguer uma torre em cima de um areal. Vai ruir. Porque é a hora que aquilo começar a me fazer muita falta, né? No sacrifício faz falta, você acaba largando e voltando. Então, no seio familiar, a gente ensina o quê? Valores. Valores que as crianças vão poder segurar, se sustentar, para poder manter e criar uma proposta ética onde a gente se relacione com a natureza e com os animais de uma maneira respeitosa e harmônica. Não acho minimamente possível que a gente insista em esticar esse prazo que já se esgotou, já tocou campainha, sirene há tempos, de que a gente não pode mais continuar nessa proposta de ser uns predadores da natureza como um todo, desrespeitando os animais que são os seres, inclusive com quem a gente deveria ter maior empatia. Porque eles são os mais próximos da natureza que manifestam condições de interlocução. Então, como é que a gente insiste tanto em tratar esses seres como se eles fossem escravos? Essa mente precisa ser transformada com muita urgência. Esse tipo de mente é uma mente violenta. É a mesma mente que causa guerras. É a mesma mente que promove a fome. É a mesma mente que constrói um estado de corrupção contínua, como as diversas políticas pelo mundo. Eu queria ler algumas perguntas, se tiver. Deixa eu dar uma olhada, só para a gente conseguir interagir um pouco mais. Se alguém quiser fazer perguntas, seria bem legal para a gente interagir mais mesmo, porque a nossa proposta é essa. Como a gente não está aqui para fazer um vídeo que a gente quer muito ter 1000 views, 1 milhão de views, então a gente pode se dar esse luxo, né, de conversar, tipo, roda em casa mesmo, estamos batendo papo. Tanto que os veganos sempre reclamam, mas a gente fica tão sozinho. Aí eu falei, não, agora a gente não vai mais ficar sozinho, a gente vai se reunir, se não todo dia, mas com uma boa frequência para a gente conversar a respeito de tudo que a gente tem passado, quais são as dificuldades que a gente enfrenta. São tantas coisas que a gente pode e deve discutir, que eu acho que esses encontros são muito interessantes. Mas por falar em questão de conteúdo, de acesso, de views, ontem eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, né, da influência
dos conteúdos que as crianças acessam em casa, né? As crianças, independente de serem veganas ou não. E é muito louco a gente perceber que isso também é uma coisa a ser tratada no âmbito familiar. Dentro do seio familiar a gente tem que ficar com 1000 olhos uns para os outros e se cuidar, porque essa célula familiar é a que se desprende nas relações do mundo aí fora o tempo todo, com quem a gente cruza no trânsito, com quem a gente cruza no trabalho, com quem a gente cruza nas lojas, nos supermercados, nas ruas, nas calçadas. Imagine se a gente despreza completamente que quando a gente sai de casa a gente precisa sair com tudo isso. E aí ontem eu estava falando sobre como que como que as coisas estão soltas assim na internet. As crianças e adolescentes acessam todos os conteúdos de uma maneira muito livre, não tem como controlar. Aí houve um tempo em que tinha umas chaves daqui, umas chaves de lá, mas agora não tem mais parede, as paredes são de vidro. Se eles não conseguirem de um jeito, eles vão conseguir do outro. Qual é a única maneira que a gente tem de ter algum... Eu não gosto da palavra controle, né? Porque do jeito que eu sou, assim, libertária e tal, a palavra controle não é a mais adequada para a gente expressar isso. Mas na falta de outra, vamos para essa mesmo. Como que a gente consegue cuidar disso com os nossos filhos, com os adolescentes, as pessoas que estão mais próximas? Conscientizando, para que eles, conscientes, comecem a triar, a fazer a própria triagem dos conteúdos que eles vão acessar e aos quais eles vão dispensar alguma atenção. Porque o que eu vejo aí é que os vídeos mais absurdos em todos os sentidos são acessados milhões de vezes, bilhões de vezes. Tem milhões, bilhões de acessos. É um negócio assim que parece a constelação. Você fica pensando, gente, peraí. E aí, quando eu fui falar do vídeo de ontem, né, que tratava de um cara muito tosco, falando uma série de imbecilidades a respeito do veganismo e do abolicionismo, de uma maneira muito grosseira, algumas pessoas falaram assim, não liga para isso, segue e não liga para isso. Eu não acho cauteloso a gente não ligar, porque a gente vai banalizar, ou a gente vai subestimar, mas os adolescentes, eles pegam isso, e eles vão, e eles acham legal. E olha, mesmo os meus filhos, que têm todo um cuidado de consciência e conscientização constante e tudo mais, tem horas que o Diego me traz um vídeo e vem me mostrar, e eu falo, não, né? Que isso? Que porcaria sem tamanho é essa? Nossa, por favor. E me perdoem pelo porcaria, porque eu tô me vigiando com esse termo também. Acho que a gente precisa mudar isso também. E a Bentinho voando aqui do lado. Né, Bentinho? Vai dormir, anda. Então, e aí ele traz mesmo. São acessos de coisas horríveis. Coisas inúteis, coisas que só servem para a pessoa ficar passando o tempo sem treinar a mente em nada, desocupando a mente de qualquer motor pensante. Isso é muito danoso. Como que a gente faz para que eles não acessem essas coisas horríveis ou não se detenham muito tempo a contemplar essa droga toda? Só um trabalho de conscientização constante, atento, contínuo e ininterrupto. Não tem outra forma. Como que a gente pode fazer? Tá sim, Emanuel, tudo invertido. E já faz tempo que tá invertido, só que a gente não desinverte. A gente só fica olhando e falando assim, nossa, tá tudo invertido, né? Aí o outro fala, nossa, tá tudo invertido. Tá tudo invertido. Nossa, tá tudo invertido. A gente tá repetindo isso há anos. Eu já tô ouvindo isso há muito tempo. Não é papo de velho, não, porque a gente fala assim, os velhos nunca quiseram aceitar a evolução, né? Os velhos nunca quiseram. Alto lá. De que velhos estamos falando? Porque um dos meus filósofos contemporâneos, né, um sociólogo, Zygmunt Bauman, preferidos, né, que é o Zygmunt Bauman, ele passou dos 90. Ele passou dos 90 anos. E ele é uma referência para mim.
Ah, mas aí você está falando só de filósofos, né, Nana? Uai, mas todo mundo pode ser filósofo. É só a gente se dedicar a aprender, a gostar de aprender, a incentivar o filho da gente a questionar. O problema é que parece que hoje muitos pais estão com o rabo preso. Como é que eles vão ensinar o filho a questionar se eles não se sentem à vontade para serem questionados? Aí você ensina, então vira tipo governo. Em casa, os pais não ensinam o filho a questionar para que eles não sejam questionados. Daí ele reclama que o governo cega o povo para o povo não ver. Que o governo, que o Estado, como o da Coreia do Norte, por exemplo, que tem documentários que inclusive eu recomendo que todo mundo assista documentários sobre a vida na Coreia do Norte, para ter um parâmetro do que significa a repressão do pensamento, do raciocínio, da filosofia. É uma desgraça inimaginável. Quem tiver oportunidade, vai lá, agora quando a gente encerrar o vídeo, dá uma olhadinha lá no YouTube, no Google e procurem documentários sobre o horror que vive a Coreia do Norte. Gente, é coisa pra gente estudar dias a fio, para entender como é horrível quando a gente não pode pensar. E os filhos da gente, eles estão se voluntariando para a ignorância. A gente tá passando por isso, sim, sem perceber que tá passando por isso, sem notar que tá passando por isso, só que as crianças não pensam. Esses dias eu vi criança assim, eu gosto de audiobook porque eu tenho preguiça de ler. Gente, mas por favor, como é que fica se as crianças não lerem? Elas não vão ter curiosidade de acessar o conhecimento que muitas vezes está dobradinho no canto. Se elas ficam reféns da facilidade do que é audiovisual, elas viram presa fácil do mercado, porque aqui na minha casa a gente não tem televisão há 10 anos. Mas a maioria das casas tem. Então a televisão, ela transmite o que bem entende, de uma maneira pensada, estratégica, para que os jovens e crianças especialmente sejam predados por conceitos, por falar assim, não, a gente quer mesmo, a gente quer consumir o tempo todo, isso aqui é o legal, isso aqui que é o da moda, essa música que é bacana, é esse tipo de roupa que é legal, enfim, essa viagem que é legal, e no final das contas eles não criam um conceito próprio para o entendimento, para conquistas, para construção e valores mesmo. Televisão não passa valores. Não passa valores. No máximo, eles deixam lá um cheirinho em algum desenho. Filme não, tá? Cinema é fantástico. Mas as matérias jornalísticas, por exemplo, que a gente tem na televisão, é um fiasco. É um fiasco. O que a gente faz com isso? Se a gente não tem um cuidado dentro da família de orientar os valores para que os filhos possam escolher conteúdos com os quais se identifiquem, de onde eles possam reforçar o que é dito dentro da família e aí criar uma outra consciência, de que maneira a gente vai conseguir acessar essas crianças? Como faz? Se a gente não faz isso, eles vão ficar reféns, sim. Aí, e outra, a mídia é massiva, é a televisão falando em uníssono com o rádio, que fala em uníssono com a moda, a sociedade, a pressão no mercado, por exemplo, da alimentação. Que a gente vai fazer? De que forma a gente vai conseguir cuidar disso, se a gente não promover mesmo essa conscientização em família? Agora, me preocupa mesmo que os pais estejam tão acomodados a ponto de pensar, eu não quero ensinar o meu filho a pensar, porque quando ele começar a pensar, ele vai vir me questionar, e aí o problema não são as crianças, o problema são os adultos. Os adultos não querem abrir mão dos seus hábitos alimentares carnistas, não querem abrir mão do seu especismo. Os adultos que querem isso, não são as crianças. O que a gente faz? De que maneira a gente pode fazer propostas que possam ser levadas a termo, né, serem concluídas e promover uma modificação nisso tudo? De que maneira a gente pode se apresentar? Eu sinceramente não sei. Eu não sei. Eu gostaria de ouvir
mais as pessoas a dizerem alguma coisa, colocar alguma pergunta. A Érica está dizendo que ela acha que o próprio exemplo é suficiente dentro da família. Eu acho que o exemplo é o mais contundente, com toda certeza. Mas a gente precisa ficar atento para entender o quanto um exemplo dissociado de uma pauta de valores de respeito cria aí uma flexibilidade, porque as pessoas só querem conforto. E as crianças não são diferentes, os adolescentes não são diferentes, eles querem conforto. Se eu fizer, mas eu deixá-los muito livres, sem um alinhavo, né, na orientação mesmo, frente a frente, eles vão se sentindo livres, não no caso dos meus filhos, mas eu tenho certeza que em alguns outros casos isso se aplica, para chegar na mesa e comer um bife na frente da mãe vegana. Se sentem sim. Infelizmente, a gente precisa levar isso em consideração. É igualzinho a gente falar de preconceito e dizer que o preconceito não existe, nem o preconceito racial ou preconceito de classe existe. Existe sim. A gente tem uma tendência a acreditar que o mundo é todinho igual ao lugar onde a gente tá. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa tendência, porque ela é arriscada demais pro todo. Nos torna muito assim, ó. Se eu não pratico o preconceito racial e eu não experimento isso na minha vida, então significa que ele não existe. Mas nós não somos um universo. O mundo não se resume a nós. Como que a gente vai se portar se a gente acreditar que tudo que a gente tem, na verdade, é a nossa casa? Olha como é interessante o conceito de família e consciência, se a gente pensar que ele tanto expande quanto encolhe. Tanto ele é uma referência para a gente entender como é o mundo de dentro para fora, como é de fora para dentro. E é tão interessante que a gente fale assim, eu, por exemplo, eu vim com a ideia de romper com a história de família, tradição, propriedade. Eu vim para romper, eu detesto essa ideia. Eu acho que isso nunca vai fazer ninguém crescer. Eu não sou tradicional. E as pessoas vão falar assim, mas então você é uma anarquista? Bom, talvez quando eu tinha 17 anos, né? Hoje, não. Tanto que as pessoas já tentaram muitas vezes me perguntar se eu sou de direita. Bom, é difícil, né? Alguém me faz essa pergunta, né? Mas se pergunta que eu sou de direita, eu digo, não sou. Então você é de esquerda? Então, também não. De centro, então? Também não. Sabe por quê? Porque alguém que defende a liberdade, o amor, a comunhão, o respeito, a harmonia, a natureza e a liberdade ao mesmo tempo, certamente não conseguiu encontrar um partido político que o representasse. E é assim que eu sou. Eu não tem como eu adotar um partido político, ainda mais com essa política podre que se pratica no mundo inteiro, desde um tempo sem início, eu já nem sei mais referenciar, desde a paideia grega, que eu não consigo imaginar um modelo de política que possa em algum momento me representar. As políticas são feitas sempre por questões individuais. Líderes estão sempre oprimindo quem quer que seja. A gente já viu líderes que dizem que são libertários, que no final das contas não são libertários droga nenhuma. Aí a gente vê aqueles que são ditadores e, assim, ninguém até agora me mostrou algo que me fizesse ter realmente uma identificação para eu falar, isso aqui me representa. Então não tem, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centro, eu não sou de nada. Eu sou de amor, liberdade, harmonia, respeito por todos os seres, sem exceção. Quando eu digo sem exceção, é sem exceção. Porque respeito não significa que eu vou dormir agarrada com uma barata. Eu só vou respeitar a natureza dela e eu vou tentar dar um jeito para que a gente não precise entrar em confronto. Eu já fui uma mulher que corria de barata a ponto de pular um portão do prédio uma vez quando dedetizaram.
E eu, budista, não podia de jeito nenhum dedetizar meu apartamento, né? E a gente não podia matar bicho nenhum. E aí eu falei, não, meu apartamento vocês não vão dedetizar. Eles falaram, mas aí os bichos correm todo pra sua casa. Eu falei, deixa vir, pode vir, deixa vir. E eu assim, apavorada, que eu tinha pânico de barata, né? E aí no fim não foram pra minha casa, não sei porquê, eles não curtiram meu apartamento, não tem problema. Mas eles estavam na garagem na hora que eu fui sair com o carro. E aí quando eu vi aquela enxurrada de barata, eu saí correndo loucamente, pulando o portão e o porteiro se esgoelando de dar risada. Então, assim, aí com o tempo a gente encontra a solução para tudo. E aí vão falar assim, mas e hoje, você acha lindo barato? Você quer criar barata? Não é nada disso. Só que eu entendo a harmonia da natureza, em que quando a gente não produz um habitat favorável, o bicho não tem nenhum interesse em vir morar no ladrilho limpo da minha casa. Eu duvido, ela não consegue nem andar, fica patinando, rodando, entende? Então é outro entendimento. E é por isso que eu queria aproveitar esse vídeo para falar uma coisa que eu vou falar em muitos vídeos ainda para frente. Todos esses caras, não estou falando dos estúpidos, dos grosseiros, dos maldosos. Eu estou falando dos inteligentes ou pseudo-inteligentes ou potencialmente inteligentes que falam mal do veganismo porque dizem que a gente é um sonhador e que a gente nunca vai conseguir porque não é assim que faz. Porque, tipo, o Cláudio Bertonati e outros tantos. Vou evitar citar nome, vai. Não é isso que mais importa. Eu vou pedir para esses caras fazerem o seguinte. Duas coisas. A primeira, aceitem um desafio. Passem uma semana só, uma semana apenas, como um vegano ativista, abolicionista. Só que a vida de um vegano ativista abolicionista é 24 horas permeada de consciência. Não tem a hora do banho, nem a hora do jogo, não tem. É 24 horas permeada de consciência. É permeada de estudos e pesquisas constantes. Nós nos divertimos com isso. Nós achamos bom. Mesmo quando é ruim, é bom. Até quando a gente vê vídeos que a gente sofre, a gente acha bom, porque a gente está aprendendo muita coisa, desenvolvendo argumento. Então, o tempo todo, 24 horas, em desenvolvimento de argumentação, o tempo todo, e conscientização e cuidado simultâneo com o outro. Essa é a vida de um ativista. Então, eu desafio essas pessoas a passarem uma semana sendo ativistas veganos. Depois você vai voltar para sua vida. Inclusive, assim, a gente sempre fala, olha, eu tento te conscientizar, mas tu sabe que tu pode fazer o que tu quiser, né? Porque eu não vou mandar em ti, de jeito nenhum. Então, imagine isso. Essa pessoa vai fazer isso, então ela vai passar uma semana inteira sendo vegana, fazendo pesquisas, cuidando, orientando, conscientizando, se conscientizando, estudando tudo que pode, fazendo tudo isso daí. Eu acho que já é uma coisa bem interessante. E outra coisa que a gente pede para essas pessoas é que em vez deles dizerem, olha, veganismo não vai adiantar nada, vocês não vão conseguir, vocês são os delirantes. Se vocês soltarem os bois, não vai ter quem cuide. A gente pede uma outra coisa. A gente pede então que você faça uma proposta, um plano, porque solução tem para tudo. O homem diz até que já foi para a Lua, ele já fez CD, né? Imagina o CD, que coisa legal, uma bolachinha assim de acrílico e aí tu coloca num determinado lugar e ele toca e ele fala. A gente já inventou, olha só, tecnologia para se falar ao redor do planeta em tempo real. Então, se a gente já fez tudo isso, não venha dizer para mim que uma proposta de abolição é inviável. Ela não é inviável. Ela só mal amparada. O que está faltando são pessoas que se acham ou que são, de fato, inteligentes o suficiente para inventar tecnologia, para fazer comunicação, para vender coisas, inventar também para ter um planeta sustentável.
Não faz drone? Não tem aquela coisinha fofinha que fica voando assim, enquanto a gente está no meio de um evento, aí fica lá fazendo 1 milhão de coisas. E para salvar os animais não dá? Não consegue? Ainda está no modo rupestre ainda, rudimentar. Vai salvar um animal, precisa ficar 50 pessoas tentando erguer um boi para dentro de um caminhão, correndo dos zumbis predadores. Isso é o que a gente está no modo rupestre. Toda hora que quer fazer bobagem, que quer ser um especista, que quer ser um predador, aí fica invocando o homem das cavernas. Mas ninguém quer viver igual os homens da caverna, né? Ninguém. Inclusive quer temperar a sua carninha com curry, né? Quer cozinhar, quer assar numa churrasqueira toda cheia de controle remoto, quer comprar, quer ligar para alguém e pedir, quer passar no drive-thru. Que mais? Ninguém acessa o homem das cavernas quando quer ter os seus desejos satisfeitos. Só na hora de justificar a sua ignorância. É impressionante, porque quer tudo. A ignorância é uma desgraça mesmo, né? É isso, porque a gente sempre fala, né? Para sabedoria parece que existe um limite imposto pelo homem, mas para a ignorância não tem. Não tem limite, o céu é o limite. Ele pode se dar o luxo de ser ignorante até a morte, que não tem nem constrangimento. Faz isso sem a menor vergonha, sem a menor disfarçatez mesmo. Com a maior disfarçatez, perdão. Então, o que a gente faz é isso. Eu peço todos aqueles que tentam nos desestimular todos os dias, dizendo que não dá para ser vegano, porque a gente não vai conseguir andar no ônibus sem o casco do cavalo, o asfalto, a gente não vai conseguir blá, blá, blá. Façam suas propostas, mostrem a sua inteligência incrível que serve para ficar criticando os outros, botando água na fervura, desestimulando, desmotivando os outros e identificando o erro, inclusive, né? Aqui não dá, hein? Ih, não vai dar para passar. Você não vai conseguir escapar dessa prisão porque a grade é estreita. Bom, mas é uma grade e eu posso transpor de algum modo. Se o senhor sair, levantar sua bunda dessa almofada e resolver me ajudar, a gente pode abrir a grade, a gente pode serrar a grade, a gente pode entortar a grade, a gente pode fulminar a grade. Mas não, a inteligência deles não serve para isso. A inteligência deles não está à disposição da evolução para o todo. Está só à disposição da evolução do Pink e o cérebro lá que querem dominar o mundo. Aí fica difícil mesmo. Claro que fica difícil. E isso não está nos desestimulando, porque vai acontecer de um jeito ou de outro, mas atrasa o processo, né? Opa! Eu vou pedir uma licença, porque eu estou com um resgate recente de um gatinho e tá na hora dele jantar. Então, deixa eu ver. A gente consegue conversar depois, mais um pouco. Eu vou olhar. Se tiver perguntas que a gente possa elucidar, a gente volta a conversar daqui a pouco. Se não, a gente deixa para amanhã e volta a conversar de novo sobre outros assuntos. Basicamente, o que eu queria dizer alguém está me pedindo. Faz um post com sugestões de literatura. Tá. Vou fazer sim. A Núbia está pedindo para eu fazer um post com sugestões de literatura e teóricos para a gente ler e ter embasamento. Inclusive, eu peço que outros parceiros que estejam presentes também façam isso. Me ajuda a colocar as melhores referências, porque assim a gente fica todo mundo unido e de posse de força mesmo, né? Vamos colocar alicerce embaixo dessa casinha? Eu vou colocar o máximo que eu puder, eu vou dividir com vocês tudo que eu tenho à disposição, que eu tenho achado que é mesmo muito legal. A princípio, eu vou jogar os clichês, tá? Os documentários, Terráqueos, Cowspiracy, Se a Carne é Fraca, eles são muito completos. O Terráqueos é para os fortes. Os outros dois, né, o Cowspiracy e a Carne é Fraca, é um pouco mais leve, mas são muito elucidadores. Eles mostram a proposta da abolição já como alguma coisa urgente, emergencial, necessária, e aí já cria pelo menos um coxinha aí para a gente conseguir se movimentar. Doutora Sônia Felipe é uma pessoa espetacular e só o livro Galactolatria dela já é suficiente para representar uma referência fantástica para a gente
realmente, literalmente beber nessa fonte. De filósofo, eu falo muito de Spinoza, mas o Spinoza é uma leitura bem complexa, que a gente precisa se dedicar com muita concentração, senão a gente se perde muito, patina muito. E então eu vou indicar mesmo, para valer, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, que escreveu Cegueira Moral, ele tem uma teoria que é o amor líquido, sociedade líquida. Ele fala dessa liquidez com que as coisas acontecem na vida cotidiana, na atualidade. Ele está vivo, é nosso contemporâneo, experimenta o mesmo mundo que a gente experimenta, e apesar de ser um velhinho fofo de mais de 90 anos, ele se expressa e desliza pelos termos atuais que parece um adolescente. Vocês vão se sentir assim, parece que está falando com seu filho, com seu primo, com aquele adolescente pentelho pra caramba, maleta que só. Então, esse é a que eu super recomendo. Já é uma base para a gente começar a se ampliar. Pesquisem também isso que eu falei, a vida na Coreia do Norte. Pesquisem também, dê uma olhada nos conteúdos dos parceiros que falam sobre isso, ou sobre, não necessariamente sobre veganismo, que, por exemplo, o Juliano Posati é um cara que tem um modo de pensar espetacular. Ele não fala de veganismo, ele não é vegano e o que me parece, o que ele deixa bem claro é que ele tem uma orientação espiritual na vertente do kardecismo, ou alguma coisa desse gênero. Mas é independente. O fato dele convidar a gente a pensar o tempo todo, a ampliar a nossa capacidade de entender o mundo e a natureza de uma maneira muito maior, muito melhor, que contempla todo mundo, é razão suficiente para eu indicar os vídeos dele. Dê uma olhada lá, Juliano Posati. Aí, que mais que eu acho que é bem relevante? Bom, com isso já dá pra gente dar uma brincada, uns bons dias e dividir, compartilhar aqui uma porção de questões que a gente vai tentando elucidar aos poucos. Reforço que o seio familiar é o lugar onde a gente tem mais condições favoráveis para verdadeiramente conscientizar e aprender dia a dia esse mecanismo de conscientização, abrir mão de certas coisas, respeitar outras tantas e caminhar numa evolução. E a gente vai falar ainda sobre isso muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo. Eu vou tentar, inclusive, preparar um conteúdo mais objetivo para a gente poder discorrer mais pontualmente. E é isso. Eu vou fazer post, sim. Não, eu vou fazer post. Depois que eu vou alimentar o gatinho e aí depois eu volto e escrevo alguma coisa, tá bom? Que eu acho que é bem legal. E vamos ficar juntos. Não deixem esse pessoal que desestimula a gente falar que não é possível. A gente não pode chegar num naufrágio com um bote e falar, gente, tem um monte de gente ali se afogando. Ah, não, mas não vai caber todo mundo aqui no bote. Ah, então deixa todo mundo morrer. Não, a gente tem que ir para salvar. E tem que fazer o que é certo. E tem que fazer o que é bom para todo mundo, o máximo possível. E eu vou lá correndo porque eu não quero ver o gatinho sofrendo, ele tá miando horrores, tá bom? Obrigada, gente. É uma delícia a gente poder conversar assim, é uma delícia mesmo. Tem sido muito, muito bom para mim. Eu espero que para vocês também esteja sendo bem legal. Obrigada.